O que esperar do mercado imobiliário brasileiro neste ano de 2022? Passados alguns dias do início do ano, já dá para a gente tecer aqui algumas previsões um pouco mais realistas. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre elas, acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui no canal do Portal VGV, trazendo mais uma reflexão, mais uma análise do Portal VGV sobre esse nosso cenário imobiliário atual, falando um pouquinho sobre esse ano de 2022 que começou e já começou quente e que já tem uma produção suficiente imobiliária que já nos permite tecer aqui algumas previsões, algumas análises de uma forma um pouco mais concreta. Então nesse vídeo eu quero comentar um pouco a respeito sobre o que a gente está enxergando para o mercado nesse ano de 2022. Antes de começar as análises, eu já te convido a deixar um like aqui nesse vídeo e a se inscrever aqui no canal para que você possa acompanhar com a gente todo dia os nossos conteúdos. Bom, no ano passado, no ano de 2021, eu comecei o ano aqui no canal fazendo previsões para o ano de 2021. Eu me lembro muito bem que a primeira coisa que eu falei no vídeo foi: olha, vai ser muito difícil o ano de 2021 ser melhor do que o ano de 2020, porque o ano de 2020 já tinha sido fantástico, já tinha sido muito bom para o mercado imobiliário. E não é que 2021 conseguiu ser ainda melhor? Mas no vídeo eu falava o que poderia fazer com que o ano de 2021 fosse melhor. E basicamente eu falei no ano passado que o ano poderia ter sido muito bom, poderia ser muito bom, se ele tivesse basicamente três aspectos que a gente precisaria avaliar. Primeiro deles, taxa de juros ainda dentro de um patamar aceitável, lembrando que em 2020 a gente começou um ciclo de queda da taxa Selic até ela chegar no menor patamar da história, ou seja, abriu uma grande janela de oportunidade para a compra de imóveis, especialmente através de financiamento imobiliário, então tudo isso fez com que o mercado se movimentasse muito. E no ano de 2021, nós ainda pegamos aí uma grande carona, digamos assim, dessa taxa de juros ainda num patamar baixo. Muito embora no ano passado essa taxa de juros tenha começado a se elevar, a gente ainda viveu uma boa parte do ano com as taxas de juros para o consumidor final ainda em patamares muito baixos, permitindo com que muita gente fizesse a aquisição do seu imóvel. Esse foi o primeiro aspecto que eu falei que poderia fazer com que 2021 fosse muito bom e de fato acertamos ali e foi muito bom graças a esse fator. O segundo aspecto que a gente comentou era se o preço dos imóveis, se a valorização imobiliária de uma forma geral, ela continuasse acontecendo, a gente estava vindo de uma valorização muito grande, se a valorização imobiliária continuasse acontecendo, porém dentro de um limite que não inviabilizasse a compra pela maioria das pessoas, por boa parte das pessoas. E de fato a valorização continuou ocorrendo dentro de um limite aceitável que não inviabilizou a aquisição. Os imóveis foram aumentando de preço, mas não foi nenhum aumento que se tornasse proibitivo a aquisição para aquelas pessoas que já estavam preparadas para fazer aquela aquisição. Tivemos algumas questões mais pontuais com os imóveis na planta e os imóveis em construção, por conta de todo esse custo de construção, mas mesmo assim isso não impediu que muita gente começasse a programar a compra do seu imóvel através da aquisição de imóvel na planta. Então, segundo aspecto, também nossa previsão estava dentro e a gente conseguiu acertar. E o terceiro aspecto que a gente falou, que também acabou se concretizando, era a atividade econômica de uma forma geral. Lembrando que em 2020 a gente estava vindo de um período de lockdown muito mais severo, de quarentena muito mais severa, todo mundo em isolamento social, a atividade econômica ela deu uma freada brusca e depois ela começou a retomar devagarzinho e a gente foi vendo o mundo aí, entre aspas, voltando para uma certa normalidade, especialmente quando a vacinação começou a avançar e as pessoas puderam se expor um pouco mais à rua, se expor um pouco mais às outras pessoas. Então a atividade econômica começou de certa forma a voltar um pouco para os eixos e a gente conseguiu fazer ali com que as pessoas tivessem renda, tivessem condições de aquisição para fazer a aquisição do imóvel. Esses fatores por si só acabaram fazendo o ano de ser um ano fantástico. Só que, e para 2022? Por que eu estou falando tudo isso de 2021? Não é para repetir o conteúdo. Eu estou falando de 2021 para a gente poder pegar os mesmos aspectos e aplicar ele para esse ano de 2022.
Começando então pela taxa de juros. Ao contrário do que aconteceu nos 2 últimos anos, onde estávamos ainda em patamares muito bons de taxa de juros, nesse ano já estamos vendo a Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, num patamar bem mais elevado e o mais preocupante para nós é um viés de alta. Tudo isso graças à inflação, que está seguindo num ritmo que está muito difícil da nossa autoridade monetária conseguir frear, conseguir controlar, e está fazendo com que o remédio que a gente tem, que é o aumento da taxa de juros, ele esteja sendo ministrado de uma forma muito frequente e em níveis aí muito altos, digamos assim, né, baseado no que a gente tinha nos 2 anos anteriores. Portanto, para esse ano de 2022, fatalmente veremos taxas de juros em patamares maiores do que já estamos vendo, e isso é inevitável. Nós teremos um mercado menor para o crédito, porque cada ponto a mais que a taxa de juros sobe, isso faz com que o montante que o banco disponibiliza de crédito para as pessoas que têm a mesma renda acabe sendo menor e faz com que a parcela acabe ficando mais alta. Ou seja, o crédito se torna acessível a menos pessoas. Então, fatalmente, teremos um mercado um pouco menor e menos transações acontecendo por conta dessa restrição de crédito. Esse é o primeiro fator que a gente precisa observar. Segundo fator, pegando aqui o gancho do que a gente falou nas previsões de 2021, preço dos imóveis. Estamos vendo que nos últimos anos essa valorização, ela foi uma valorização frequente, não chegou a ficar proibitiva, mas ela foi sim uma valorização muito frequente e muitos imóveis atingiram um valor de mercado que nunca tinham atingido e fez com que muitas pessoas começassem a avaliar ali com um pouco mais de critério. Será que vale tudo isso? Será que eu vou fazer essa compra? Será que realmente eu vou fazer esse investimento? Para esse ano, o que a gente percebe? Com o mercado sendo menor, automaticamente nós veremos mais margem para negociação. Automaticamente nós veremos uma correção no preço desses imóveis. Não espere que o preço vá cair, não espere que esse preço vai sofrer uma grande correção, porém veremos sim uma janela ali para negociação. Muitos compradores de imóveis vão começar a negociar mais o preço e muitos proprietários vão começar a avaliar. Será que eu cedo ou será que eu não cedo? Portanto, as partes poderão, de livre vontade, de livre acordo, começar a regular um pouco mais esse mercado. No caso dos imóveis na planta e nos imóveis em construção, isso começa a ficar um pouco mais difícil porque o custo de produção desses imóveis ele ainda está elevado. Então, no caso dos imóveis novos, na planta e em construção, a gente vai continuar vendo ali preços ainda no patamar que está, porém, com o aumento, né, o fluxo de aumento, o ímpeto desse aumento, ele tende a ficar um pouco mais moderado, porque a gente já está vendo que o custo da construção já começa a caminhar para uma alta menos frequente e começa a caminhar ali para uma suposta normalidade. Quando de fato vai atingir essa normalidade, a gente ainda não sabe, mas a gente já vê que a coisa começa a caminhar para um ritmo um pouco mais aceitável. E o último fator que a gente avaliou no ano passado, que é a atividade econômica, para esse ano, aí sim eu diria que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Estamos falando de um cenário político e econômico, trazendo aqui mais para uma realidade Brasil. Estamos falando de um cenário político e econômico, onde a gente percebe que as escolhas que nós fizemos com relação a políticas econômicas, com relação a diversos aspectos, com muita liquidez no mercado, enfim, não vou entrar em detalhes, mas a gente percebe que fruto das nossas próprias escolhas, começam a dar sinais de que a nossa atividade econômica ela não deve crescer tanto assim conforme nós gostaríamos que crescesse. O PIB do Brasil, a gente já começa a ver a maior parte das projeções que antes estavam imaginando que seria uma grande alta, já começar a ser muito mais conservadora, alguns setores inclusive a gente já começa a ver uma retração, há quem fale em recessão muito moderada, mas há quem fale em recessão, mas o fato é que no mercado imobiliário a gente depende de crédito, conforme falamos no início, a gente depende de condições favoráveis de aquisição, conforme falamos dos preços, e a gente depende também de renda, dependemos de fluxo de renda das pessoas que vão comprar aquele imóvel. Se você tem uma atividade econômica menor, se você tem menos emprego, se você tem menos geração de riqueza, se você tem menos renda, fatalmente nós veremos menos negócios acontecendo. E talvez você me pergunte, Bruno, então você está querendo dizer que o ano de 2022 vai ser um ano ruim para o mercado imobiliário? Absolutamente não. Muito pelo contrário. Ele deve continuar sendo um ano bom por uma razão que é um elemento a mais que eu quero adicionar nessa análise. Demanda. Nunca tivemos no Brasil
tantas pessoas querendo comprar imóvel como agora. Estamos diante da maior demanda imobiliária da história. Diversos estudos de institutos de pesquisa mostram que as pessoas querem comprar imóvel. Isso por si só já garante para a gente um mercado bom, um mercado sólido, um mercado produtivo, um mercado próspero. Porém, no nível que vai ter que se encaixar diante dessa realidade. Eu arriscaria dizer que o mercado imobiliário ele vai continuar crescendo, porém num ritmo menor do que ele cresceu nos últimos 2 anos. Está aí, portanto, a nossa análise do Portal VGV com relação ao que esperar do mercado imobiliário neste ano de 2022. Nem pessimista, nem muito otimista, mas no limiar do realismo, pé no chão sempre, porém sempre querendo fazer melhor, sempre olhando aqui o copo meio cheio. E você, qual que é a sua visão? Te convido a escrever aqui no comentário o que você acha que vai ser o mercado imobiliário nesse ano de 2022. Já temos alguns dias do ano decorridos que já nos permitem traçar aqui algum prognóstico com um pouco mais de clareza. Eu dei aqui a minha opinião, a nossa visão do Portal VGV, eu queria saber a sua opinião. Então escreve aqui no comentário, fala qual que é o mercado que você atua, qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado, como que está a geração de negócios, como que estão aí as vendas de imóveis, os lançamentos, enfim, como que o consumidor está enxergando. Solta o verbo, escreve aqui, vamos construir conjuntamente mais essa discussão para que a gente possa ampliar as nossas referências. Eu aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal do Portal VGV e acompanhar não só essa discussão, mas todas as outras discussões sobre imóvel, sobre mercado imobiliário, que todos os dias à noite a gente acaba endereçando aqui, beleza? Espero você nos nossos próximos vídeos.